E aí pessoal, tudo bem? Temos a primeira semifinalista da Copa do Mundo. A seleção da França venceu o Marrocos pelo placar de 2-0 e agora aguarda adversário na partida entre Espanha e Bélgica, que se enfrentam amanhã. Então a França vai jogar a semifinal da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva e pode alcançar um feito que só em outras duas oportunidades foi alcançado. A França pode ser a terceira seleção da história a chegar em 3 finais consecutivas, né? Chegou em 2018, foi campeã contra a Croácia. Em 2022 foi vice-campeã nos pênaltis para a Argentina. Esse mesmo feito foi alcançado pela Alemanha entre 1982 e 1990 e pelo Brasil entre 1994 e 2002. Bom, uma França que realmente assim é assustadora, né? É acima da média, é um time que basicamente desmonta a estratégia de todos os seus adversários. Impressiona muito como pega uma seleção marroquina que é muito competitiva. A gente viu o trabalho que o Brasil teve para conseguir o empate com essa seleção de Marrocos e a França tira todas as armas da seleção marroquina, né? E a gente vê basicamente todas as partidas da França até aqui, todas as vitórias, porque a França venceu todos os jogos, tem 100% de aproveitamento ainda, não empatou uma partida sequer. Foram todas partidas em que a França basicamente ganha sem esforço, né? Sem suar a camisa, basicamente. Talvez o jogo mais complicado da França até aqui foi a vitória contra o Paraguai nas oitavas de final, em que foi aquele 1-0, em que o Paraguai jogou com corpo e alma, mas sem técnica, sem tática. Bom, tática sim, né? Mas sem técnica, né? E foi postergando o gol da França, que depois chegou num pênalti. Bom, foi um jogo em que Marrocos chegou com uma estratégia um pouco diferente, né? Colocou a campo uma espécie de 4-4-2 com a ausência do Saibari. Eu esperava que só trocasse o Saibari pelo Rahimi, mas o Rahimi não foi titular no lugar do Saibari o Taube. E aí, basicamente, o Marrocos colocou El Khanous e Brahim Dias como 2 jogadores de frente para marcar ali naquela fase, porque nenhum jogador do Marrocos poderia se abster da marcação, mas seriam justamente os jogadores a iniciar o momento de contra-ataque, né? Na correria e esperar o resto que viesse atrás, mas isso poucas vezes aconteceu, porque o time do Deschamps é muito bem treinado e é muito esperto nesse tipo de situação, e acaba que pegou esse gatilho e já o abateu, né? Geralmente Manu Koné ou Rabiot pegavam e impediam os avanços desses jogadores no corpo ou mesmo a defesa, né? Porque os defensores, o Pamecano, o Saliba, Koundé, Digne, eles ficavam muito avançados no campo, né? No campo de defesa da seleção de Marrocos, o Digne e o Koundé, inclusive, infiltrando a área, os 2 laterais. Então, o que acontecia? A bola chegava em Brahim Dias e El Khanous e ela rapidamente interceptada, ou quando eles conseguiam levar a bola para o campo de ataque, a França parava em falta, geralmente falta bem distante da área e que Marrocos jamais conseguiu aproveitar, ou então não vinha ninguém para acompanhando, né? O Hakimi, que fez uma partida abaixo, não conseguia ser um jogador a apoiar o Brahim Dias pela direita, e nem o meio-campo, o Nari, né? Que às vezes era o cara que aparecia junto no ataque, geralmente era um 4 contra 2 ou um 5 contra 3, e aí Marrocos ficava muito desabastecido, né, de opções ofensivas. Então foi uma partida brilhante da seleção francesa, em técnica e em tática, né? O Deschamps armou muito bem o time, inclusive Deschamps hoje bateu um recorde, né? Igualou Helmut Schön, treinador histórico da seleção alemã, que foi campeão do mundo também, como o treinador que mais vezes treinou a mesma seleção na Copa do Mundo, né? Helmut Schön e Deschamps têm 25 partidas treinadas e o Deschamps já sabe que vai ultrapassar essa medida. Então, um treinador histórico aí que também busca ser o único a vencer 2 Copas do Mundo ao lado de Vittorio Pozzo, italiano, que venceu entre 1934 e 1938, né? Bom, o jogo ainda assim, com todo esse bombardeio da França, né, que Marrocos não encontrou espaço durante o primeiro tempo, teve um pênalti questionável, que na minha opinião foi pênalti, porque mesmo que curto o impacto da falta do defensor marroquino, que agora eu estou esquecendo quem foi, acho que foi o Mazraoui, né,
Ele existe no Mbappé, e o Mbappé, como vai em muita velocidade, qualquer impacto é importante, né? Peço desculpa aí pelo doguinho, mas enfim, acho que foi pênalti, e o pênalti defendido pelo Bono, mostrando mais uma vez uma grande Copa que fez o goleiro marroquino, dado do Rafael Oliveira durante a transmissão, que eu conferi, e é verdade, nas últimas 2 Copas do Mundo, o Bono teve 9 pênaltis batidos contra ele, porque disputou 2 vezes disputas de pênalti, e teve hoje esse pênalti cobrado pelo Mbappé, e o Bono, em 9 pênaltis possíveis, tomou 2 gols. É um absurdo, é um grande defensor de pênaltis, e hoje defendeu mais um pênalti do Mbappé, que não perdia há muito tempo, inclusive, apesar de não ser um especialista, né? No segundo tempo, a França manteve uma estratégia similar, continuou martelando, porque parecia que em algum momento o gol sairia, e é o que parece em todos os jogos dessa seleção francesa, e ele veio justamente no brilho, na individualidade do jogador brilhante, que é o Mbappé. Chegou ao seu 8º gol na competição, uma bola de fora da área fortíssima, e aí sem chance para um goleiraço como o Bono marca o primeiro gol. Daí em diante, a seleção marroquina vai pro tudo ou nada, né? Coloca justamente o Brahimi na partida para ser essa referência, para ser um cara que carregue a bola, mas pouco adiantou, porque Marrocos basicamente só teve chances de chutes à distância ou em bolas paradas, né? Teve uma boa chance do El Ainaoui num escanteio, por exemplo, mas a França, assim, poucos minutos depois, né, 6 minutos depois, mata o jogo já com um gol de fora da área do Dembélé, e aí isso há que se dizer, é uma bola defensável, na minha opinião, que o Bono acaba deixando entrar, né? Daí pra frente, tranquilidade, a França administra o jogo. O Mbappé sentiu em determinado momento e saiu com uma bolsinha de gelo no tornozelo. O Mateta entrou no lugar dele, um jogador com muito mais limitações do que o Mbappé. Será que preocupa? Não pareceu ser algo muito grave, mas fica sempre o asterisco sobre isso, né? Bom, a França, todos esses detalhes históricos envolvendo o jogo. Marrocos, mais uma vez, falar um pouco sobre Marrocos também, porque mérito tem que ser dado. Primeira seleção africana a disputar 2 quartas de final, muito relevante. Marrocos é um time que cada vez é mais competitivo. É o atual campeão sub-20 da Copa do Mundo, né? Derrotou a Argentina naquela ocasião. É uma seleção marroquina que tem um projeto de futebol, de garimpar talentos, de jogadores da diáspora marroquina que nasceram em outros países, inclusive franceses jogando na seleção marroquina, né, nascidos na França. O Bono, goleiro, por exemplo, nascido no Canadá. É um time que tem um projeto bastante interessante e que vai continuar chegando longe em Copas do Mundo se isso continuar sendo bem feito. Bom, a França é a primeira semifinalista, enfrentará na semifinal Espanha ou Bélgica. É isso aí, pessoal. Até a próxima.